Você já se olhou no espelho e, mesmo depois de todo o esforço, pensou: ainda não é suficiente? Talvez você se dedique ao trabalho, à família, aos amigos, e mesmo assim sinta um vazio, como se todos à sua volta enxergassem falhas maiores do que suas virtudes. É como se a régua da vida estivesse sempre mais alta do que você pode alcançar. Essa sensação de nunca ser bom o bastante é um fardo silencioso. Poucos percebem, mas dentro de quem sente isso há uma luta constante. A mente questiona cada decisão, cada palavra, cada gesto. Será que fiz direito? Será que fui digno? Se você já experimentou esse peso, saiba, não está sozinho. Mesmo os mais sábios e fortes da história carregaram esse mesmo conflito. Os estoicos também enfrentaram a cobrança do mundo, e ainda mais desafiador, a cobrança de si mesmos. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em suas meditações: não se deixe escravizar pela opinião dos outros, nem pela tirania de suas próprias exigências. Isso significa que a batalha mais árdua não é contra o julgamento externo, mas contra a voz interna que insiste em nos diminuir. Hoje, quero te entregar uma carta. Não uma carta qualquer, mas uma carta estoica, um presente para aqueles que vivem sob o peso de nunca se sentirem bons o bastante. Nela, vamos olhar de frente para essa dor, entender sua raiz e, juntos, caminhar em direção a um lugar de força, dignidade e aceitação verdadeira. Porque você não precisa ser perfeito para ser digno. Você não precisa corresponder a padrões inalcançáveis para viver com serenidade. E, acima de tudo, você não precisa mais carregar sozinho esse peso. E antes de seguirmos, se este vídeo já tocou você de alguma forma, aproveite e deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso fortalece nossa comunidade e garante que você continue recebendo cada nova carta estoica. Querido amigo, querida amiga, sei o quanto dói acordar todos os dias com aquela sensação de que, não importa o que você faça, nunca será suficiente. Você trabalha duro, se dedica, tenta agradar, mas no fim do dia, a mente te sussurra: você falhou outra vez. Essa voz interna é implacável. Ela não aceita descanso, não dá trégua. E o mais cruel é que muitas vezes ela grita mais alto justamente quando você está tentando fazer o seu melhor. É como se houvesse um juiz dentro da sua cabeça, um juiz severo que nunca está satisfeito. Você pode conquistar algo importante, pode receber elogios, mas esse juiz invisível sempre encontra uma brecha. Poderia ter feito mais, poderia ter sido melhor. Os estoicos conheciam bem essa batalha. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Muitas vezes, a opinião mais dura, mais injusta, é justamente a que vem de dentro de nós. E aqui está uma verdade que precisa ser dita. Essa cobrança interna, quando não controlada, não nos fortalece. Pelo contrário, nos destrói pouco a pouco. Marco Aurélio, imperador e filósofo, que tinha todo o peso do mundo sobre os ombros, escreveu para si mesmo: seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Mas até mesmo ele reconhecia que o rigor precisa ter limite. O rigor que te orienta é virtude. O rigor que te paralisa é tirania. E talvez seja essa a sua realidade agora, viver sob a tirania da autocrítica. Você sente que nunca é inteligente o bastante, nunca bonito o bastante, nunca competente o bastante, nunca digno de reconhecimento ou amor. E esse ciclo é destrutivo porque quanto mais você tenta provar valor, mais esse juiz interno se fortalece. Mas aqui está o que os estoicos nos lembram: nenhum ser humano foi feito para ser perfeito. O próprio universo, em sua vastidão, está em constante transformação, cheio de imperfeições e mudanças. Porque nós, simples mortais, deveríamos exigir de nós mesmos algo que nem o cosmos exige de si. Você não precisa ser perfeito para ser valioso.
Você não precisa ser impecável para ser digno de amor e respeito. A filosofia estoica nos ensina a mudar o foco. Em vez de buscar ser suficiente para os outros, devemos nos perguntar: estou vivendo de acordo com a minha natureza? Estou praticando a virtude que está ao meu alcance hoje? Porque a verdade é que se você deu o seu melhor dentro do que era possível no dia de hoje, você já foi bom o bastante. Ninguém pode exigir de você mais do que a sua própria capacidade atual. E mesmo que o mundo tente impor padrões inalcançáveis, você pode escolher um outro caminho, o caminho da serenidade, da autocompreensão e da prática diária da virtude. Lembre-se, não existe árvore que dê frutos todos os dias. Não existe rio que nunca diminua seu fluxo. Até mesmo o sol se esconde na noite. E ainda assim, ninguém ousa dizer que o sol não é suficiente. Da mesma forma, você não precisa brilhar em todos os momentos para ser valioso. Sua dignidade não está no que falta, mas no que você já é. E é aqui que começa o primeiro exercício estoico desta carta: a substituição da voz cruel pela voz justa. Da próxima vez que sua mente disser, você não foi bom o bastante, responda, fiz o que estava ao meu alcance hoje. Isso é virtude, e a virtude basta. Repita isso, ainda que sua mente resista. Treine como quem repete movimentos de espada na arena, com disciplina, até que o gesto se torne natural. Essa não é uma batalha que se vence em um único dia, mas a cada vez que você interrompe a tirania do juiz interno, você dá um passo rumo à liberdade. E essa liberdade, meu amigo, minha amiga, é o que chamamos de serenidade estoica. Se existe uma chama que alimenta o sentimento de nunca ser bom o bastante, essa chama se chama comparação. Vivemos cercados de modelos. Colegas de trabalho que parecem mais competentes, familiares que parecem mais realizados, pessoas nas redes sociais que exibem vidas perfeitas. E mesmo sabendo que grande parte dessa perfeição é fachada, a mente insiste em se comparar. Comparar-se é como carregar uma balança invisível o tempo todo. Você se coloca de um lado, coloca o outro do outro lado e observa a diferença. Quase sempre, a impressão é de que você pesa menos realizações, menos sucesso, menos reconhecimento. Mas o que Epicteto nos ensinou é simples. Não compare o que não está sob o seu controle. O que o outro faz, conquista ou demonstra não pertence a você, pertence a ele. O que pertence a você é a sua conduta, sua disciplina, sua escolha de viver segundo a razão e a virtude. Marco Aurélio reforçava essa ideia quando escrevia em suas meditações. Não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Ele nos lembra que o tempo gasto em comparação é tempo perdido de prática. O olhar que deveria estar voltado para dentro, para a sua própria construção, se perde observando o terreno alheio. Pense em um gladiador na arena. Se, ao invés de treinar seus golpes, sua força e sua mente, ele passasse os dias medindo os músculos de outros gladiadores, comparando a habilidade deles com a sua, o que aconteceria? Ele seria derrotado. Não por falta de capacidade, mas por falta de foco. E é exatamente isso que acontece quando você se compara. Você abandona seu treino interior para viver preso à vida de outro. Os estoicos nos ensinam uma prática poderosa para quebrar esse ciclo: a redefinição da régua de valor. Em vez de medir seu valor pelo sucesso visível, cargos, posses, elogios, você deve medir pelo esforço de viver de acordo com a virtude. Pergunte-se: fui justo hoje? Fui corajoso diante do medo? Mantive a calma em meio ao caos? Fiz o que estava ao meu alcance, mesmo que o resultado não fosse perfeito? Se a resposta for sim a uma dessas perguntas, você já viveu mais plenamente do que muitos que apenas acumulam conquistas externas. Porque virtude
Não se exibe, se pratica. Virtude não precisa de palanque, precisa de disciplina. E quando você entende isso, começa a perceber que a comparação é um jogo de sombras. Ela rouba sua energia sem entregar nada em troca. Epicteto nos lembra que a vida é como uma peça de teatro. Cada um de nós recebeu um papel. Alguns receberam papéis longos, outros curtos. Alguns, papéis de reis, outros de servos. Mas o valor não está no papel em si, e sim em como você o interpreta. Portanto, não importa se o outro tem mais aplausos, mais luzes sobre si, mais falas. O que importa é se você está interpretando o seu papel com dignidade, disciplina e verdade. Aqui está um exercício prático para a semana. Sempre que perceber que está se comparando, pare e respire fundo. Depois diga para si mesmo: essa régua não é minha medida é a virtude. E então se pergunte: o que posso fazer agora, neste instante, para viver com mais justiça, coragem ou serenidade? Pode parecer simples, mas esse gesto desloca o foco da comparação para a ação. Ele tira você do círculo vicioso de não ser bom o bastante e o coloca no círculo virtuoso de fazer o que está ao meu alcance. Lembre-se, quem corre olhando para o lado tropeça. Quem corre olhando para frente chega ao destino. A comparação é como um peso preso às pernas. Você pode até andar, mas nunca correr livremente. E a vida exige liberdade para ser vivida plenamente. Existe um inimigo sutil que vive dentro de nós: a busca pela perfeição absoluta. Você já sentiu que, por mais que se esforce, nada parece suficiente? Que cada conquista é rapidamente engolida pelo pensamento: eu poderia ter feito melhor. Esse é o veneno da perfeição. O perfeccionismo não é disciplina. O perfeccionismo não é excelência. O perfeccionismo é uma prisão invisível. Os estoicos nunca pediram que você fosse perfeito. Eles pediram que você fosse constante. Eles pediram que você se levantasse a cada queda. Eles pediram que você praticasse a virtude, não que a encenasse diante de um tribunal imaginário que cobra falhas inexistentes. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha todos os motivos para buscar a perfeição. Governava milhões de pessoas, liderava exércitos, administrava crises e ainda encontrava tempo para filosofar. E ainda assim, em suas meditações escreveu: quando você tropeçar, volte logo ao caminho. Não é a queda que define você, mas o levantar. Veja, se até um imperador reconhecia que cair fazia parte do caminho, quem somos nós para achar que precisamos acertar sempre? O problema da perfeição é que ela coloca o foco no impossível. Você gasta energia perseguindo um ideal inalcançável e, quando inevitavelmente falha, se culpa. Essa culpa, por sua vez, alimenta a sensação de nunca ser bom o bastante. É como correr atrás do horizonte. Por mais que avance, ele sempre estará além do seu alcance. Epicteto nos ensina algo libertador. Não está em nosso poder controlar tudo, mas está em nosso poder agir bem com o que temos. Ele não fala sobre perfeição, mas sobre esforço correto. Pense em um arqueiro. O arqueiro pode treinar sua postura, pode escolher a melhor flecha, pode mirar com cuidado. Mas, no instante em que solta a corda, o resultado já não depende apenas dele. O vento pode mudar, o alvo pode se mover, o terreno pode oscilar. O dever do arqueiro não é acertar sempre, mas lançar a flecha da melhor forma possível. Assim também é a vida. Seu dever não é viver sem falhas, mas viver de acordo com seus princípios, mesmo quando falhar. Aqui quero que você reflita. Quantas vezes você deixou de começar algo por medo de não ser perfeito? Quantas vezes abandonou um projeto, uma ideia, um sonho, porque sentiu que não conseguiria atingir um padrão inalcançável? A busca pela perfeição é uma forma disfarçada de paralisia. E a paralisia, mais do que o erro, rouba a sua vida. Sêneca escreveu: enquanto hesitamos em começar, a vida passa.
Ele não fala de esperar pela perfeição, mas de agir, de viver, de tentar, e se falhar, falhará como alguém de coragem, não como alguém que nunca ousou. Os estoicos nos convidam a abraçar a ideia de progresso, não perfeição. Ser estoico não é ser impecável, é ser praticante. É levantar-se todos os dias com o propósito de ser um pouco melhor, ainda que tropece em cada esquina. E isso muda tudo, porque ao substituir a perfeição pela prática, você troca a frustração pela esperança. Você percebe que não precisa carregar o fardo de ser impecável, apenas a responsabilidade de tentar de novo. Aqui vai um exercício prático para esta semana. Toda vez que sentir que falhou, ao invés de se punir, pergunte-se: o que aprendi com isso? Como posso aplicar essa lição amanhã? E então, siga em frente, sem chicotes internos, sem tribunais invisíveis, apenas progresso. Imagine se Marco Aurélio tivesse desistido no primeiro erro como imperador. Imagine se Epicteto tivesse se rendido à dor de sua condição de escravo. Imagine se Sêneca tivesse se calado diante das adversidades da política romana. Nenhum deles teria deixado o legado que deixou. Eles não eram perfeitos, eles eram perseverantes. E é isso que você é chamado a ser também. Não um exemplo impossível de perfeição, mas um gladiador que luta todos os dias, cai, levanta e continua caminhando com dignidade. Meu amigo, minha amiga, responda com sinceridade. Você falaria com um amigo querido do mesmo jeito que fala consigo mesmo? Você olharia nos olhos de alguém que está sofrendo e diria: você nunca é bom o bastante? Duvido muito. A verdade é que somos cruéis conosco em um nível que jamais seríamos com os outros. A voz interior, quando descontrolada, se transforma em um carrasco. Ela não perdoa erros, não reconhece progressos, não celebra vitórias. E assim, a cada dia, vai corroendo nossa força. Os estoicos, no entanto, não viam essa dureza como virtude. Eles pregavam disciplina, sim, mas também racionalidade. E que racionalidade existe em punir-se sem fim? Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Agora pense, se a sua opinião sobre você mesmo é sempre negativa, como não se sentir esmagado? A autocompaixão estoica não significa complacência, não significa passar a mão na própria cabeça e ignorar os erros. Ela significa olhar para si com a mesma justiça e equilíbrio com que você olharia para um amigo. Um amigo que erra não precisa ser destruído, ele precisa de orientação. Um amigo que tropeça não precisa ser ridicularizado, ele precisa de apoio para levantar. Um amigo que sofre não precisa de críticas, ele precisa de compreensão. E você, amigo, também precisa disso. Marco Aurélio escrevia em suas meditações como se fosse um pai aconselhando a si mesmo. Ele não escrevia para se chicotear, mas para se lembrar daquilo que já sabia, para reforçar suas virtudes, para não esquecer que ainda era humano. O imperador mais poderoso do mundo precisava se tratar como aluno da vida, e não como escravo da perfeição. Por que você, então, deveria ser mais duro do que Marco Aurélio foi consigo mesmo? A autocompaixão estoica nasce de um princípio simples. Ninguém cresce sob punição constante. A disciplina constrói, a reflexão ensina, mas o auto-ódio apenas paralisa. E aqui entra um exercício prático. Da próxima vez que sentir que não foi bom o bastante, feche os olhos e imagine que é seu melhor amigo quem está passando pelo mesmo erro. O que você diria a ele? Qual conselho ofereceria? Qual palavra de encorajamento traria? Agora, diga exatamente isso a si mesmo. Sim, pode parecer estranho no início, mas é nesse gesto que se quebra o ciclo da autocrítica cruel. Os estoicos entendiam que a vida é curta demais para ser gasta em guerras internas intermináveis. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito dele.
E o tempo que você perde se chicoteando é tempo roubado daquilo que realmente importa. Viver, aprender, amar, contribuir, caminhar em direção ao bem. Veja, autocompaixão não é indulgência, não é desculpar-se indefinidamente, é reconhecer o erro, aprender com ele e seguir em frente sem o peso de uma âncora invisível. E aqui quero te contar algo poderoso. Você não precisa se tornar seu maior inimigo para ser forte. Você pode ser seu aliado, você pode ser seu mentor, você pode ser aquele que, mesmo em silêncio, se encoraja. É isso que os estoicos fizeram. Eles não se odiaram pelos erros, mas os transformaram em lições. Eles não se puniram eternamente, mas se levantaram uma e outra vez, mesmo quando o mundo inteiro parecia contra eles. E é isso que você pode e deve fazer. Hoje, antes de dormir, quero te propor uma prática simples, mas transformadora. Escreva uma carta curta para si mesmo. Nela, fale como se falasse a um amigo querido. Reconheça seus esforços, aceite suas falhas e ofereça a si mesmo encorajamento para amanhã. Esse é o exercício da autocompaixão estoica em ação. Com o tempo, você perceberá que a dureza cega não fortalece, apenas desgasta. Mas o equilíbrio entre disciplina e compaixão cria algo indestrutível. Resiliência verdadeira. Lembre-se disso, não há virtude em se odiar. A virtude está em se erguer, em se corrigir, em continuar. E para isso, você precisa aprender a se tratar como trataria aquele amigo que mais ama. Quantas vezes você já se sentiu pequeno ao olhar para a conquista de alguém? Quantas vezes você mediu seu valor não pelo que é, mas pelo que os outros têm ou aparentam ser? Esse é um fardo antigo. Desde Roma até hoje, o ser humano é tentado a se comparar. Na época dos gladiadores, muitos mediam seu valor pela quantidade de vitórias na arena, pela glória conquistada, pelas multidões que gritavam seu nome. Hoje, medimos por cargos, bens materiais, curtidas e até mesmo pelas vitórias silenciosas que o outro exibe nas redes. E é aqui que entra a sabedoria estoica. Epicteto nos lembra: se você quer ser livre, não se ocupe com o que não depende de você. E o que pode ser mais fora do seu controle do que a vida do outro? Compare-se com os outros e estará sempre em guerra. Olhe para o lado e verá sempre alguém mais rico, mais forte, mais jovem, mais reconhecido. Mas olhe para dentro e descobrirá algo muito mais valioso: a chance de ser melhor do que foi ontem. O peso da comparação nasce de um engano, o de achar que o valor está fora de nós. Mas a filosofia estoica insiste: o valor está na virtude, não na vaidade. Virtude é agir bem, pensar bem, viver bem, independentemente do aplauso ou do olhar alheio. Marco Aurélio, um imperador que tinha todo o mundo aos seus pés, escrevia em suas meditações: é tolice buscar aplauso de quem você não respeita. E não é isso que fazemos tantas vezes? Buscamos a aprovação daqueles que nem sequer compartilham de nossos valores. Queremos reconhecimento de pessoas que, no fundo, não têm nenhum peso real em nossa vida. Amigo, essa busca é um labirinto sem saída. A cada vez que alcança o padrão dos outros, ele já mudou. A cada vez que se sente próximo da meta, outro a ultrapassa. O resultado é uma corrida sem linha de chegada. Mas os estoicos mostraram outro caminho: comparar-se apenas com a si mesmo. Não se pergunte se é melhor que seu vizinho, seu colega, seu rival. Pergunte-se: sou hoje melhor do que ontem? Se a resposta for sim, você já venceu a batalha que importa. E se a resposta for não, não se torture. Apenas ajuste o curso e tente novamente amanhã. A vida estoica é construída de pequenas vitórias silenciosas. É dizer não a uma raiva que antes dominava você. É levantar-se uma vez mais quando antes teria desistido. É escolher a virtude quando o mundo escolhe a vaidade. Sêneca advertia: quem vive para a opinião dos outros é escravo de muitos senhores.
E a escravidão da comparação é talvez uma das mais cruéis. Você nunca é livre, porque sua alegria depende da performance alheia. Você nunca é pleno, porque sempre há um padrão inalcançável a ser perseguido. Mas a liberdade surge quando você entende que o único juiz que importa é sua própria consciência. E aqui está a verdade. Ninguém sabe da sua luta como você sabe. Ninguém viu os sacrifícios que você fez, as batalhas silenciosas que travou, as lágrimas que enxugou no escuro. Então, como poderiam medir o seu valor? Não podem, só você pode. E quando você se compara apenas consigo mesmo, descobre algo transformador. Cada passo, por menor que pareça, é progresso. Cada vitória invisível é vitória real. Cada esforço é digno. Amigo, liberte-se do peso da comparação. Olhe para os outros com admiração, não com inveja. Use suas conquistas como inspiração, não como régua de julgamento. E olhe para si mesmo com olhos justos. Veja o quanto já caminhou. Veja o quanto já superou. O estoico não precisa da aprovação da multidão, porque já tem a aprovação de sua razão e de sua virtude. E esse é o único aplauso que jamais se apaga. Se você chegou até aqui, permita-me dizer algo que talvez nunca tenha ouvido de forma tão direta. Você é mais do que acha ser. Não importa quantas vezes se sentiu pequeno. Não importa quantas vezes acreditou que nunca seria bom o bastante. Não importa quantas vozes, externas ou internas, repetiram que você falhou, que está atrasado, que não merece. A filosofia estoica veio para desfazer esse engano. O valor de um homem ou de uma mulher não está nas medalhas, nos títulos, nas posses ou nos aplausos. Está no caráter, na força de continuar mesmo quando a alma pede descanso, na virtude de agir corretamente mesmo quando ninguém está olhando, no domínio de si mesmo, mesmo quando tudo ao redor parece fora de controle. Marco Aurélio, imperador do maior império do mundo, escrevia para si mesmo, não para impressionar, mas para se lembrar. A verdadeira glória é ser bom em segredo. E talvez você precise ouvir isso hoje. Sua vida tem valor não pelas conquistas visíveis, mas pelas batalhas invisíveis que você já venceu. Quantas vezes você se levantou quando poderia ter desistido? Quantas vezes ofereceu bondade quando poderia ter devolvido ódio? Quantas vezes carregou em silêncio um peso que outros jamais suportariam? Essas vitórias não estampam manchetes, não aparecem nas redes sociais, mas constroem algo muito maior. Constroem você. O caminho estoico é claro. Você não precisa ser perfeito, precisa ser constante. Você não precisa ser admirado, precisa ser justo. Você não precisa ser o melhor, precisa ser melhor do que era ontem. E cada passo nessa direção é vitória. Amigo, você não é definido pela opinião dos outros. Você não é definido pelo passado. Você não é definido pela comparação. Você é definido pelas escolhas que faz agora, no presente, com a vida que tem em mãos. Sêneca disse: "A vida é longa o bastante se sabemos usá-la bem." Não desperdice sua vida tentando caber em padrões alheios. Não desperdice sua força tentando provar algo a quem não importa. Use sua energia para viver de acordo com aquilo que realmente tem peso: virtude, coragem, disciplina, bondade. E aqui está meu convite final, que a partir de hoje você caminhe mais leve, sem o peso da autocrítica injusta, sem a escravidão da comparação, sem a prisão da dúvida. Que você se levante todos os dias sabendo: eu não preciso ser perfeito, eu só preciso ser estoico. E se alguma vez a voz do nunca é o bastante voltar, responda a ela como um gladiador estoico: eu não sou escravo da sua opinião. Eu não sou definido pelo que você cobra. Eu sou dono da minha razão, do meu coração e das minhas escolhas. Essa é a verdadeira vitória. Não a vitória que o mundo mede em aplausos, mas a vitória que se conquista em silêncio, dentro da alma. Se essa carta falou ao seu coração, não deixe que ela acabe aqui. Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal
e ative o sininho para continuar essa caminhada estoica comigo. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa dessa mensagem hoje. Você pode ser um instrumento para mudar o dia, ou até a vida de alguém. E quero propor algo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se não souber o que escrever, apenas digite "Sigo firme no caminho". Assim eu vou saber que você ficou comigo até o fim desta carta e caminhamos juntos nessa reflexão. Este foi mais um episódio da série Cartas Estoicas para quem está no limite. E prepare-se, o próximo episódio será ainda mais profundo, porque vamos explorar juntos outro peso silencioso que tantos carregam e que pode ser vencido com a força da filosofia estoica. Até lá, caminhe firme, viva com coragem e lembre-se, você já é mais do que imagina. Até o próximo vídeo.